Paulo fala sobre como então nós devemos andar. Veja, o primeiro versículo do capítulo 4. Andeis de modo digno para com o chamado que receberam. Então, só para aqui juntar, né, resumir tudo que eu acabei de falar. Os 3 primeiros momentos ele disse, vocês receberam um chamado de Deus. Estamos juntos, amém ou não? Sim? Recebemos um chamado de Deus. Ouvimos esse chamado? Você aí que precisa responder para você, não sou eu que tenho que responder essa pergunta para você. Mas você foi chamado pelo Evangelho, você atendeu a esse chamado? Responda para si. Se a sua resposta é sim, a partir de agora Paulo está te desafiando. Ele meio que nos coloca, de certa forma, contra a parede. Para dizer assim, ó, se você disse sim, e se você entendeu o Evangelho, esse Evangelho agora deve conduzir você a andar de uma certa maneira. E aqui andar significa o modo de vida. E ele diz assim, olha, você deve andar de modo digno para com o chamado que você recebeu. Então, você recebeu um chamado de salvação, precisa andar de modo digno desse chamado. Estamos juntos, amém? Deu para entender? E aí, Paulo, então, começa a falar sobre unidade na igreja. Ele vai falar sobre unidade, ele vai falar sobre quanto é importante nós andarmos unidos em Cristo Jesus e como o Evangelho, então, nos capacita para ver unido. Porque, pense os irmãos, até também os nossos visitantes aqui com muito carinho, mas só pense por um instante. Como é que na igreja a gente consegue viver unido se tem tanta gente tão diferente? Histórias de vida diferentes, criações diferentes, personalidade diferente, temperamento diferente. A gente é um povo muito diferente. Mas ainda assim é um povo que é desafiado pelo Evangelho a viver unido. Como é que isso é possível? Você vê lá na sua casa, né, são seus irmãos, mesmo o pai, mesma mãe, mesmo sangue, pastor, mesmo sangue, mas é tão diferente, não é assim? Na sua casa, mesmo o pai, mesma mãe, e são pessoas completamente diferentes. Imagina na igreja. Então, o que é que nos permite viver como família do Senhor na igreja? O poder do Evangelho em nós, para nos conduzir à unidade que Deus deseja. Depois que Paulo falou sobre unidade, Paulo agora ele vai falar sobre santidade. Então, ele vai falar sobre santidade em Cristo. E essa parte da carta, que ele vai tratar sobre santidade, é uma parte muito grande, muito ampla. Vai desde o verso 17 do capítulo 4, até o capítulo 6, verso 9. Então, é um grande pedaço, né, da carta que ele vai falar sobre andar em santidade, a igreja andando em santidade. Mas Paulo, ele também tinha um dom de mestre. Paulo, ele conseguia, né, descrever as ideias de uma maneira tão clara, tão didática, que o que ele faz? Ele pega, vamos imaginar aqui, esse grande guarda-chuva de santidade, e ele vai dividindo em arcos menores, em partes menores. Então, ele vai falar sobre santidade, ele vai desde o 4,17 até o 6,9. Mas, então, ele divide em pequenas partes, digamos assim, essa ideia de santidade, de andar em santidade, a importância de andar em santidade. E aí, do 4,17 até o 32, nós falamos hoje pela manhã, Paulo nos convida, né, nos desafia, nos exorta a andarmos como um novo homem. Foi isso que a gente falou hoje aqui pela manhã, sobre a pureza da vida cristã para a igreja, a pureza da igreja. Paulo nos desafiando a viver como um novo homem, a nos despir, tirar como se fosse uma roupa que você tira, uma roupa que estava suja, você tira aquela roupa, você se despiu, você se renovou pelo Espírito Santo e agora você se reveste, você coloca uma roupa nova. Essa roupa é o novo homem. Depois Paulo fala sobre andar em amor. Isso vai do 5:1 até o verso 6. Ainda sobre santidade, Paulo fala sobre andar como filhos da luz, do verso 7 ao verso 14. Depois ele fala sobre andar com sabedoria, do 15 ao 17. Ainda sobre santidade, ele fala sobre andar cheio do Espírito Santo. O que é isso? Andar cheio do Espírito. A gente vai falar disso domingo que vem pela manhã. Já deixa aqui o convite a você. Andar cheio do Espírito Santo. Do 5:18 até o 21. E depois o andar em harmonia no lar.
Na casa, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Pastor, isso tem a ver com santidade? Isso tem tudo a ver com santidade. Vamos falar disso domingo que vem à noite. Já te convido também a você participar. Isso tem tudo a ver com santidade. Então, veja, ele ainda está falando desse assunto maior de santidade em Cristo, de vivermos em santidade em Cristo. Nessa sessão que a gente leu, que foi do verso 1 do capítulo 5 até o verso 17, que a gente acabou de ler, Paulo, então, está falando sobre santidade, mas o desafio de Paulo para nós, a exortação de Paulo aos crentes, é que eles sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Assim como os filhos tendem a imitar o modo de agir de seus pais e familiares, os filhos de Deus também devem os filhos de Deus devem buscar imitar a Deus também no seu dia a dia. Assim como um filho imita o pai, né? Uma criança, ela observa o modo de agir dos seus pais e dos seus familiares, então ela imita aquilo que o pai e a mãe faz. Paulo está dizendo, assim também vocês devem imitar a Deus. Olha que responsabilidade, hein? Imitar a Deus. Como isso, pastor? Vou explicar, vamos por parte. Primeiro, ele diz que precisamos imitar a Deus andando em amor. Depois ele fala, e é óbvio, por que isso? Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, os crentes também devem andar em amor. O fruto do Espírito de amor, deve nortear as nossas relações. A Bíblia também diz em 1 João 5,8 que Deus é luz. E dessa maneira os crentes devem andar como filhos da luz. Assim a igreja mostra ao mundo que, de fato, nós somos filhos amados de Deus. Então, como é que eu e você mostramos para o mundo que somos filhos amados de Deus? Pelo discurso? Será que é o discurso? Será que é as palavras? É porque somos evangélicos? Que nós mostramos ao mundo que somos filhos de Deus? É porque você agora passou a frequentar uma igreja batista? É por isso? É isso que te fez filho de Deus? Obviamente que não, né? É claro que não. Que nos torna filhos de Deus? Que torna alguém um filho? Por exemplo, pense aí, quando um pai e uma mãe geram uma criança. Por que dizemos que aquele menino ou aquela menina é filho de seus pais? Porque herdou ali, né, os genes dos pais, não é isso? Herdou a natureza dos pais. E quando é que nós, então, dizemos que alguém é filho ou filha de Deus? Quando tem a natureza de Deus. Quando recebeu a natureza de Deus. E nós recebemos a natureza de Deus, e a gente pode explicar isso de duas maneiras. A primeira, porque Deus nos adotou para a sua família. Paulo disse isso lá no capítulo 1. Paulo fala que nós somos filhos por adoção. Pela vontade de Deus, ele nos adotou para a sua família. Segundo a sua boa determinação, ele nos recebeu na sua família. Paulo disse isso lá no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 14. Então nós agora somos filhos de Deus. E o que mais nos torna filhos de Deus? Recebemos o seu Espírito. Verso 13 do capítulo 1. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também, tendo crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Então veja, nós fomos adotados pelo Senhor, recebemos do seu nome, ele disse isso também no capítulo 3, recebemos o seu nome e agora respondemos como família de Deus, somos família de Deus, por isso somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus porque recebemos de Deus uma nova natureza. É isso que torna alguém filho de Deus, não é porque alguém ingressa na igreja, não é porque alguém começa a professar uma nova religião, não é porque seu nome está listado num hall de membros ou você passou pelas águas do batismo, não. É porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Nem toda pessoa criada por Deus é filho de Deus. Alguém vai dizer lá fora, não, mas todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não. Em 1 João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus o quê? Não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou seja, o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então nem todo mundo
é filho de Deus, mas aquele que recebeu Cristo como seu Senhor é filho de Deus, por adoção e pelo Espírito Santo de Deus. Ficou claro, amém? Agora ele está dizendo assim, bom, se vocês são filhos, vocês devem imitar seus pais. Não é meio que óbvio isso? Assim como um filho aprende o modo de agir de seus pais, se você é filho de Deus, vai aprender o modo de agir de Deus. E como então nós podemos imitar a Deus, segundo o que o apóstolo Paulo nos escreveu? Primeira coisa, nós somos imitadores de Deus quando nós andamos em amor. Somos imitadores de Deus quando nós andamos em amor. Vamos ler? Só que em vez de a gente ler os versos 1 e 2, que são os versos dessa parte, dessa sessão, a gente vai ler desde o 31 e o 32 do capítulo 4, e aí sim a gente vai entrar no 1 e 2 para poder facilitar o entendimento. Então, capítulo 4, 31 primeiro. Diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E aí então ele começa com uma conjunção conclusiva, né? Essa partícula aí de ligação, esse termo de ligação, a palavra portanto aqui vai ser um termo de ligação. Vai ligar o quê? Duas orações. A primeira, verso 31 e 32, como um único bloco, um único pensamento, uma unidade de pensamento. A palavra portanto, então, liga para uma segunda unidade de pensamento. Olha o que ele está dizendo. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como quem? Como Cristo. Olha a diferença. Olha o contraste. Vou repetir bem devagar para ficar claro. No primeiro momento ele diz, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós. Confusão, briga, discussão, ressentimento, sejam eliminados. Aí ele fala assim, pelo contrário, sejam bondosos, tenham compaixão, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Dessa maneira, então, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo. Ele está colocando diante de nós como eu e você devemos andar. Ao invés de tomar um caminho da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, devemos ter compaixão uns pelos outros e perdoar uns aos outros. E perdoar de que maneira? Como Deus nos perdoou em Cristo. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Não precisa me responder não, mas pensa aí. Deus em Cristo perdoou você dos seus pecados, sim? Perdoou muito ou pouco? Não precisava nem responder, mas se você está querendo falar, está tudo certo. Perdoou muito, né? Ou não? Muito, pastor Jesus amado, você não sabe o quanto, não é? Então, é dessa maneira que ele está dizendo, assim também você deve perdoar as pessoas. Assim também você deve perdoar o seu próximo. E dessa maneira você está imitando a Deus. Então, quando a Bíblia fala para nós andarmos em amor, não é sentimentalismo barato. Ele está nos dando uma direção. Percebe? Não é um discurso vazio, de palavras vazias, não. Tem uma proposta prática. Como assim amor? Perdoando, tendo compaixão. Primeiro ponto aí que ele coloca. E fala mais. Não fala só o perdão. Ele diz assim, verso 2. Andai em amor, como Cristo, que também nos amou e fez o quê? Se entregou por nós a Deus. Do que Paulo está falando aqui? Está falando de serviço. Está falando de entrega. Está falando de renúncia dos próprios desejos para benefício de alguém. Então não é um amor de palavra, é um amor de serviço, é um amor que se traduz em ações. Paulo está dizendo, vocês devem andar em amor. Como? Perdoando e servindo. Como Cristo, que perdoou o pecado de vocês
e serviu ao ponto de se entregar. É atitude. Percebe? O poder do evangelho é o que capacita eu e você para que, uma vez transformados, venhamos a andar em amor. Eu não vou conseguir fazer isso pela minha própria força. Nem você pela sua. Não é a sua capacidade aqui. Isso não está baseado nas nossas capacidades humanas, mas está baseado no poder do evangelho. Está vendo como a gente precisa do evangelho? Como nós precisamos nos apegar ao Salvador? Como nós necessitamos do perdão dos nossos pecados? Porque no natural a gente consegue perdoar as pessoas? Não precisa nem responder, não. No natural a gente consegue abrir mão dos próprios interesses à custa de servir alguém? Isso é natural para nós? Isso é da nossa natureza pecadora, corrupta? De forma nenhuma, pastor. É verdade, de forma nenhuma. Mas faz parte da natureza de Deus em nós a possibilidade de andar de forma diferente. Percebe? É isso que Paulo está falando. Se vocês então são filhos de Deus, devem imitar a Deus, andando em amor. Somos filhos de Deus e Deus é amor. E é parte dessa nova natureza que nós devemos manifestar ao mundo o amor de Deus. Fomos comprados por um alto preço. Veja o que ele diz. Cristo se entregou. Cristo se entregou por nós. Cristo foi o preço pago pelos nossos pecados. Você já pensou nisso? Você recebeu o perdão dos pecados, mas que o perdão dos seus pecados custou um preço caro, um preço alto, preço de sangue. Uma vida morreu no seu lugar. Você já pensou nisso? Na seriedade disso? Ontem eu estava, não vou contar com muitos detalhes, mas eu estava na rua fazendo uma coisa, e aí eu tinha que comprar um prego, e aí tinha um prego assim na loja enorme, aí o vendedor brincou e falou assim, ele fez uma piada, o problema foi com quem ele fez a piada. E aí, eu admito, o problema... E aí ele falou assim, esse aí é quase que o prego que pregou Jesus na cruz. Eu falei, rapaz, não fala isso não. Porque o que para ele é uma piada, para mim dói, pô. Ele está falando do sofrimento do meu Senhor. E eu tenho plena consciência que os pregos que furaram as suas mãos foi pela minha vida. Foi pela tua vida. As chicotadas, as bufetadas, a cruz pesada foi por amor de você. Isso é piada? Para mim não é. Para mim me constrange saber disso. Me constrange saber disso. O seu amor nos constrange. Então, ele está dizendo, olha, Cristo, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. Então, por que você deve andar em amor? Porque foi pago um preço caro para isso. Para que você pudesse andar em amor, alguém pagou o pedágio dessa estrada da vida. Para que você pudesse, então, seguir pela estrada do amor. Isso não foi barato. Você recebe de graça, mas não significa que não tenha tido um preço. Entende? Então ele está dizendo, olha, houve um preço, houve um custo caro. E esse amor agora está dentro de mim, está dentro de você. É por isso que a gente precisa manifestar esse amor ao mundo. A segunda parte do texto, então, Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus, andando como filhos da luz. E ele vai do 3 até o 14 falando sobre esse assunto, mas a gente vai por parte. Primeiro, ele vai nos dar alguns motivos pelos quais você deve andar na luz. Primeiro motivo pelo qual você deve andar como filho da luz, porque nós somos santos, nós fomos chamados para viver em santidade. Verso 3 e 4, ele diz assim, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados. Você não deveria nem estar falando sobre essas coisas. Como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, ou seja, não faz parte mais da sua vida, é incoerente com a vida que você tem em Cristo Jesus.
O exemplo que eu dei hoje de manhã é muito claro, é o exemplo que Paulo deu na sessão anterior. É como se você tivesse uma roupa que não cabe mais em você. Ela não cabe mais em você. Ela está suja, está rasgada e não te serve mais. Então, o que você tem que fazer? Olha o que ele disse no capítulo 4, verso 22. Ele disse, a vos despir do velho homem, você tem de tirar a roupa. Verso 23, a renovar no espírito da vossa mente, você precisa tomar banho, ser lavado pelo Espírito Santo. Verso 24, e a vos vestir do novo homem, você tem que colocar uma roupa limpa agora. Entendeu? Paulo desenhou para a gente. Ele construiu uma imagem para desenhar qual é a vida que eu e você precisamos viver. Fomos chamados para viver uma vida santa, irmãos. Uma vida santa. Então, algumas coisas não cabem mais na sua vida, não devem caber mais na sua vida. Pelo contrário, ele diz, verso 4, hajam ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. O que Paulo está dizendo? Se você em casa depois quiser ler o capítulo 1 de Romanos, você vai entender bem melhor essa parte aqui do que Paulo está dizendo. Por quê? Porque lembra, a cidade de Éfeso é uma cidade de maioria grega, de maioria que vem influenciada pela cultura grega. Então, o pensamento grego é algo comum em Éfeso. E pelos gregos, já com mais de 200 anos ali de cultura grega, era natural que muitos deles viviam em completa devassidão, em promiscuidade de todo tipo, impureza sexual de todo tipo. Existe até, inclusive, um historiador que vai dizer que, dentre 15 dos imperadores romanos, pelo menos 14 tinham relações homossexuais. Porque a promiscuidade, o adultério, a fornicação eram comuns naquela cultura. E olha o que Paulo está dizendo. Bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, ou seja, o apego exagerado, o apego desmedido ao dinheiro, isso que é avareza. Ele fala que é idolatria, tem herança no reino de Deus, ou seja, essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois por causa dessas coisas é que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo explica como é que isso acontece. Sabe qual a primeira forma que a ira de Deus se manifesta sobre os desobedientes? É os entregando à própria sorte. Você pode pensar assim, é no juízo, né, pastor? No juízo também. Mas o primeiro ato da justiça de Deus sobre os desobedientes é simplesmente os entregar a seus próprios desejos carnais. Paulo explica isso no capítulo 1 de Romanos. Por quê, irmãos? Porque o homem tende ao pecado. A nossa natureza, ela se inclina a todo tipo de pecado. Então, se Deus nos entregar a própria sorte, o que você acha que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos nos destruir. É isso que acontece. Então, ele está dizendo, olha, a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Não, e essas coisas não devem mais fazer parte da vida de vocês, porque nós somos parte do reino de Deus, sim ou não? Se você foi alcançado pelo Evangelho, você é parte do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus. Essas coisas não devem mais caber, ter lugar, ter espaço na sua vida. Verso 7. Portanto, evitai a companhia deles. E se você tem dúvida sobre esse versículo, se você tem dúvida sobre a importância desse versículo, eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 15, no verso 33, Paulo falou isso para a igreja de Corinto, ele diz assim, não vos enganeis, não se enganem, quase que as mesmas palavras, né, que a gente acabou de ler lá em Efésios, as más companhias, e aí ele explica, corrompem os bons costumes. Eu tenho uma coisa para falar sobre esse versículo. Várias vezes eu ouvi esse versículo na igreja quando eu era criança, sempre falando para os adultos, para as crianças e para os adolescentes, né?
era quase que um mantra repetido para os adolescentes. Cuidado com as más companhias, cuidado com as más companhias, cuidado com as más companhias. Mas agora a gente está lendo aqui a carta aos Efésios. Paulo falou alguma coisa sobre criança? A gente leu alguma coisa sobre adolescente aqui? Porque o conselho é para homens adultos. O conselho é para mulheres adultas. Portanto, evitai a companhia deles. E como eu disse, se você tem dúvida, Paulo explica, 1 Coríntios 15, 33. Porque as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Se você anda na companhia e desenvolve relacionamento com os filhos das trevas, daqui a pouco você estará nas trevas também. É isso. Quer ter uma vida santa? Então ande na companhia de pessoas santas. Agora, você já reparou que esse é um conselho que serve para tudo na vida? Serve para tudo esse conselho. Por exemplo, se você chega para uma pessoa e diz assim, olha, você quer estudar, você precisa fazer o quê? Vai para a universidade, vai para a faculdade. E lá você vai andar na companhia de quem? De quem quer estudar ou de quem não quer estudar? Aí, pastor, tem gente lá na faculdade que não quer estudar, não. Tudo bem. Tirando esses, né? No geral, o que se entende de alguém que vai para a faculdade? Que está ali porque deseja estudar. Então, você vai na companhia de quem deseja estudar. Se você quer desenvolver um trabalho, se você quer desenvolver algo na sua vida, um determinado projeto, vá se juntar com pessoas que trabalham, que desenvolvem aquele tipo de projeto. Esse é um conselho que serve para tudo na vida. E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você quer ter uma vida piedosa? Você quer realmente ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor? Então avalie a qualidade das tuas companhias. Avalie a quantidade das tuas companhias. Evite a companhia daquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Sabe, irmãos, eu quero fazer uma aplicação aqui bem direta, bem prática. A gente passa a semana toda, às vezes, nos relacionando com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Aí quando chega no final de semana, que você tem a oportunidade de vir à igreja para se relacionar com seus irmãos em Cristo, com gente que está buscando ter uma vida piedosa, para que esse relacionamento possa contribuir com a sua vida e te trazer crescimento espiritual, você abre mão disso para ficar em casa para ver televisão. Isso não vai dar certo nunca. Isso é uma tragédia anunciada. Será que você ainda não enxergou isso? Acorda. A gente não chega atrasado em lugar nenhum quando tem um compromisso que nos interessa, mas na igreja parece que a gente não tem obrigação nenhuma de ter responsabilidade com o horário. A gente passa a semana inteira fazendo tudo. Aí quando assim, ó, uma hora para você vir aqui estudar a Bíblia de 9 às 10. Essa é a janela de oportunidade. Vem aqui, senta no banco, o professor já se preparou, ele vai contribuir com a sua vida, você vai estar aqui, absorve esse negócio, vem com expectativa, vem com desejo de aprender, vem com o coração aberto, vem com o coração ensinável. Abre não só os ouvidos, abre a mente. O que Deus tem para mim hoje nessa palavra? Eu quero saber o que o professor preparou, porque eu sei que Deus tem algo para mim hoje aqui. E eu quero receber o que Deus tem para mim. Aí a gente abre mão disso. E aí a gente não entende por que a nossa vida desanda. A gente não entende por que parece que a gente está vivendo nas trevas do pecado. Por quê? Falei hoje de manhã. Ou você se aproxima dessa palavra e essa palavra te afasta do pecado, ou você se abraça ao pecado e o pecado vai te afastar dessa palavra. Entende? Não tem como ser mais claro que isso. Ou você se apega à palavra e a uma vida de oração, na companhia de pessoas que estão buscando a vida piedosa, ou o pecado vai te levar para longe dessas coisas. A primeira coisa que você começa a eliminar é o quê? A companhia dos seus irmãos. Já começa por aí. E depois, para de ler a Bíblia. E depois, para de orar. É exatamente assim que acontece. Não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o 10º. Agora, você quer ter uma vida piedosa? Comece orando, lendo a palavra, buscando comunhão. Eu acrescentaria mais um quarto elemento, que é o serviço. Comece a servir no reino de Deus. Comece a ser útil no reino de Deus.
Isso nos alimenta também a viver uma vida piedosa. Se você tem a responsabilidade de cuidar de alguém, de discipular de alguém, você cuida muito mais de você, você vigia muito mais, você ora muito mais, você lê mais a Bíblia quando você assume uma responsabilidade de cuidar de alguém. Porque sabe que essa pessoa também está precisando de você. Verso 8, pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Veja que Paulo está dizendo, não só que a gente andava nas trevas e que agora nós andamos na luz. Paulo está dizendo assim, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então não é só eu estar andando na presença da luz, mas é eu ser luz. Pensa nisso. Está falando sobre você ser luz. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que nós, primeiro, somos opostos radicalmente às trevas. Radicalmente. Irmão, se apagarmos todas as luzes aqui, ninguém vai ver nada. Mas se eu acender, nem que seja um palito de fósforo aqui no púlpito, certamente até o Alan que está lá atrás vai conseguir enxergar. Por quê? Porque a luz é radicalmente oposta às trevas. É assim ou não? Sim? Então, da mesma forma deve ser a minha vida e a tua vida nesse mundo mergulhado em trevas. Radicalmente oposto às trevas. Luz. Você foi chamado para ser luz. Jesus disse isso. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E o primeiro ponto, a primeira característica da luz é que ela precisa ser radicalmente oposta às trevas. Segundo, porque a luz aponta o caminho. A luz não serve só para se manifestar no meio da escuridão, mas para apontar uma direção. Quem aqui já acampou de noite, né, no meio do mato, sabe a importância de levar uma lanterna. Não é assim? Aí, nessa hora que você vê como é que é útil uma lanterna. Ou então, faltou luz na sua casa. Faltou luz, não tem luz nenhuma. Hoje em dia, a gente tem lanterna até no celular, né? Você liga ali a lanterna do celular para poder achar as coisas. Ou seja, você precisa da luz, quando você vive no meio da escuridão, você precisa da luz que aponte a direção correta. E é isso que Deus nos chamou para sermos nesse mundo. Para que as pessoas possam olhar para a sua vida e, através da sua vida, elas possam enxergar a direção que elas devem andar. Entende? Se as pessoas passassem a imitar exatamente o que você está fazendo, elas estariam caminhando para o céu ou estariam caminhando para o inferno? Essa é uma boa pergunta para você pensar. Se as pessoas imitassem exatamente o modo de vida com que você vive, elas vão para o céu ou vão para o inferno? Eu não estou dizendo do que você diz que acredita. Eu não estou perguntando sobre o seu discurso. Eu não estou perguntando se você faz parte de alguma igreja. Eu estou perguntando se as pessoas imitassem o modo de vida com que você vive, elas iriam para o céu ou para o inferno? Essa é uma pergunta. Percebe? Se você é luz, você precisa guiar a direção. Você precisa apontar o caminho. E o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. O Salvador é Jesus. Aquela sociedade do tempo de Paulo, de Éfeso, também pode ser muito parecida com a nossa. Os homens mergulhados em profunda devassidão, em indecência, com práticas de todo tipo de impureza e de cobiça. Veja se esse não é um retrato do nosso tempo também. O mundo está mergulhado em trevas. É necessário que eu e você, como filhos da luz, nos manifestemos, para que você possa brilhar nesse mundo, apontando a direção, que é Jesus. Terceiro, a luz, somos filhos da luz, e como filhos da luz, nós alertamos sobre o perigo. Sabe aquele farol? Fica lá no alto de uma torre, um sinal ali, com o uso de espelhos, para poder ampliar a luz, né? Para poder ampliar ali o fecho de luz, para que os navegantes, os navios, possam saber, opa, ali tem pedra, tem rocha, tem ali um lugar que a gente pode bater, pode naufragar, então eu vou me distanciar ali das rochas. Percebe a importância? Ao ver aquele farol, os navegantes então, opa, ali é perigoso, a gente pode
vir a naufragar. E assim também os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus põem luz sobre o perigo que existe no mundo e o pecado, e como o pecado então destrói a vida das pessoas, dessa maneira nós estamos iluminando ali as rochas, os recifes, para que os navegantes não venham a naufragar. O mundo caminha passos largos para o inferno. É por isso que eu e você, como igreja, precisamos nos manifestar nesse tempo. Precisamos, irmão. É uma necessidade que você rompa com as trevas, rompa com o pecado, para viver uma vida santa, para que você possa iluminar, porque as pessoas que estão à sua volta estão observando o farol, o feixe de luz, e podem assim navegar na direção do Salvador e para longe dos perigos. É isso que Paulo está dizendo, olha, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. O que o meu Senhor vai se agradar de mim? O que o meu Senhor deseja que eu faça? Como o meu Senhor deseja que eu responda a essa situação? De que maneira eu posso fazer para que o nome de Cristo seja glorificado no meio dessa circunstância que eu estou vivendo? É isso que ele está falando. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-a. Condenai-a. Uma vez eu estava aqui pregando e falei de algumas práticas, condenando essas práticas. Aí uma pessoa ficou ofendida com isso. Mas veja, irmãos, é o que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer. Nós precisamos condenar isso. Condenar as práticas erradas. Como eu disse hoje aqui, pelo menos dei uma série de exemplos de práticas erradas. Não quero me alongar com isso novamente. Mas a gente precisa manifestar uma posição. Precisa manifestar uma posição. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Aqui eu queria fazer uma observação que eu acho muito prudente. É por isso que muitas vezes na igreja a gente não fica trazendo todo tipo de testemunho aqui para o altar. Porque nem todo testemunho glorifica a Deus, não, meu irmão. Há testemunhos que glorificam mais o pecado e a vida que aquela pessoa vivia lá no passado, fazendo todo tipo de coisa errada, do que glorificando a Deus. Então, há testemunhos que glorificam a Deus e esses testemunhos precisam ser compartilhados no nosso meio, como aquele cego de João capítulo 9. Quem é ele? Eu não sei quem é ele, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho do homem. Agora, aqueles testemunhos, eu era ex isso, ex aquilo outro, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo também, e naquilo lá, fazia todo dia. Esse testemunho não glorifica a Deus. Olha o que ele está falando no verso 12. Pois é vergonhoso, é uma vergonha, até mesmo mencionar. Tem gente que menciona a vida que vivia no pecado com um certo requinte de prazer. É uma vergonha. É uma vergonha. Basta você dizer, olha, meu irmão, eu tinha uma vida de pecado longe do Senhor, entristeci meu Senhor, mas depois que eu conheci a Cristo, a minha vida mudou. Isso basta. Só tem um caso na prática que eu vejo que há uma exceção aqui, que é quando aquele dilema que a pessoa está vivendo, que você está evangelizando alguém, e a pessoa está vivendo aquela situação, e você foi restaurado naquela situação, aí eu acho que vale a pena você mencionar. Por quê? Porque no que eu conto, o meu testemunho para você, de que vivia na mesma situação e Cristo me restaurou, isso encoraja a sua fé para saber que Cristo também pode restaurar a sua vida. Deu para entender? Então, nesse sentido, eu acho que a exceção vale a pena. Do contrário, glorifique a Cristo, dizendo o que Ele fez por você, como Ele transformou a sua vida. E não exaltando aquilo que acontecia no passado. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Verso 13. Pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra é o que Deus fez conosco, irmãos. Você estava morto lá nos seus pecados, Paulo falou isso no capítulo 2, mas a mensagem do Evangelho despertou você para que agora você seja uma luz no mundo.
Terceiro, nós devemos ser imitadores de Deus andando com sabedoria. Com sabedoria. Já estou terminando, mas presta atenção, essa sessão é pequenininha, mas tem uma riqueza de profundidade que eu acho que vale até um pouco, vale a pena você depois em casa pegar essa parte, que é do 15 ao 17, e meditar bem devagarzinho em cada palavrinha que está escrita aqui. Eu acho que tem muito tesouro precioso para a gente cavar e descobrir. Mas eu vou tentar ser breve. Imitadores de Deus andando com sabedoria. Ele diz, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábio. O sábio não se deixa levar pelo modo de vida dos tolos. O sábio possui o quê? O sábio possui um senso de urgência. Olha o que ele diz. Aproveitando bem cada oportunidade. Aproveitando bem cada oportunidade. O que ele está dizendo? Se você vai imitar a Deus, você deve andar como sábio. E andar como sábio significa, primeiro, não se deixar levar pelo caminho dos tolos. Segundo, viver com um senso de urgência. Como assim, pastor? O que é o senso de urgência? É você entender que toda oportunidade é única. Sabe aquele ditado que a gente ouve muito se repetir, que cavalo arriado não passa 2 vezes, não é assim? É mais ou menos assim, né? Aquilo é para dizer o quê? Senso de oportunidade. Não é isso? O cavalo vai passar, ele está arriado uma vez só, ou você aproveita a oportunidade, ou então já passou. E é assim na vida, é isso que Paulo está dizendo. Viver como sábio é você entender que existe um senso de oportunidade. Por quê? Porque a vida passa, a vida é curta. Nós voamos. A vida é como um sopro. O ano passou, outro dia a gente estava reunido comemorando Natal, daqui a pouco já está Natal novamente. Quando você começa a ver as propagandas do Natal na televisão, é sinal que o ano acabou mesmo, né? A gente já começa a ficar até preocupado com isso. Ou seja, a vida passa, é isso que eu quero dizer. Todo dia Deus vai lá e coloca 24 horas na conta da sua vida. Como você tem gastado o seu tempo? Você está usando isso para viver, você está usando esse tempo para manifestar a glória de Deus, você está aproveitando com o senso de oportunidade que isso exige de você, para aproveitar as oportunidades de manifestar a glória de Deus, talvez falar de Cristo para alguém, talvez dizer um eu te amo para quem você ama, talvez manifestar cuidado, talvez para celebrar a presença. Sabe o que eu quero dizer com celebrar a presença? O contrário de você prantear a ausência. Como assim? Quando alguém que você ama morre. Aí já era. Aí você vai prantear a ausência. Senso de oportunidade, senso de urgência significa você celebrar a presença. Sabendo que aquele momento é único, ele é especial. Sabe, a gente usa esse ditado muitas vezes para falar de uma oportunidade de trabalho, de negócio, enfim. Mas pensa agora nesse ditado de uma outra forma. Pensa nesse ditado, né? O cavalo arriado não passa 2 vezes. Como você aproveitar cada momento da vida por ele ser único. O beijo, o abraço, o aperto de mão, a risada, o companheirismo, o prato. Quando você está ali se alimentando e você sente aquela satisfação de poder comer um prato daquela comida que você gosta tanto. Quando milhares de pessoas morrem de fome todos os anos no mundo, que você dormiu essa noite, tinha um cobertor quente para te aquecer, numa noite fria, um monte de gente não tem uma casa para morar. Você teve a oportunidade hoje de tomar um banho, água encanada, usou o banheiro, tem saneamento básico, e um monte de gente não tem isso. E aí você entende que até nessas coisas você deve glorificar a Deus. Isso é viver de maneira sábia. Isso é viver com um senso de urgência e de oportunidade. Sabendo que amanhã a gente pode não estar aqui. A gente normalmente acha que tem mais futuro do que tem passado, né? Mas o que nos garante? O que garante que você tem mais futuro do que você tem de passado? Mesmo os mais novos aí. Os mais jovens que estão aqui hoje.
que garante que você tem mais futuro do que você teve de passado? Nada te garante isso. Uma ilusão. Então, viver de maneira sábia é entender isso, que devemos aproveitar cada oportunidade. E ele fala mais, ele fala assim, porque os dias são maus. Para quê? Para dizer para mim e para você que andar de maneira sábia é andar com um alerta. Porque os dias são maus significa o avanço do pecado na sociedade. O avanço também naquele cenário cultural da época da perseguição. O avanço da apostasia no nosso tempo. Os dias são maus. Não preciso nem argumentar quanto a isso, é só você ligar a televisão na hora do jornal, tá fácil ali de entender que os dias são maus. O que você deve fazer então? Vai viver, vai aproveitar as oportunidades, vai viver, é isso que ele está dizendo. Ande com um alerta. A vida baseada aqui, em que os dias são maus, então vou aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, sabe por quê? Pode ser que amanhã comece a perseguir, a gente não possa mais ter essa liberdade que a gente tem. Eu vou ler a palavra, sabe por quê? Pode chegar um momento que a Bíblia seja caçada e você não possa nem ter mais uma. Há lugares no mundo onde não pode mostrar que tem um exemplar da Escritura. Você sabia disso? E você tem a Bíblia em casa. Vai aproveitar a oportunidade, vai ler esse negócio. Vai ler a palavra de Deus. O sábio não se baseia no próprio entendimento, ele termina dizendo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque viver de maneira sábia significa viver não baseado nas circunstâncias, mas baseado no entendimento do que Deus quer para a minha vida. Que Deus quer para a sua vida. Que Deus deseja para a sua vida. Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, o lugar mais seguro da terra, o melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. Viver de maneira sábia é você ter a certeza de que você está vivendo naquilo que Deus queria que você vivesse. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Imagina que você está vivendo, sua vida é um passo, cada ano é um passo, você chegou ao último passo. Último passo. E aí você olha para trás. Viver de maneira sábia é você poder olhar para trás e dizer assim, valeu a pena cada passo que eu dei. Porque cada passo que dei foi para a glória de Deus, foi para viver a vontade que Deus queria para a minha vida. É isso. É isso que Deus quer para mim e para você. E aí você vai viver dessa maneira e você vai se orgulhar disso. Você vai dizer, poxa, minha vida valeu a pena. Valeu a pena, porque cada passo que dei nessa terra, dei para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Caminhei com Deus, mesmo no meio de uma geração corrupta e perversa. Aí a vida faz sentido, vale a pena. Aí a gente experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade. É para isso que Deus nos chamou. É isso que Deus deseja de nós. Eu termino. Qual é a grande ideia, então, que eu acredito ser um resumo desse texto? O poder do Evangelho de Cristo é o que nos capacita a andar em amor, na luz e com sabedoria, como filhos amados de Deus. Vou repetir. O poder do Evangelho de Cristo é o que nos capacita a andar em amor, na luz e com sabedoria, como filhos amados de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.